Oi, esse vídeo tem um fundo musical e eu convido para que ouçam depois. É Perfeição, de Renato Russo e a sua Legião Urbana. É a cara do Brasil. Eu escolhi para ser um pouco o pano de fundo de um conceito que infelizmente, eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o conceito do necrofascismo. Para mim, é um símbolo perfeito e acabado da desinteligência humana, mas muito claro e reflexivo o reflexo do Brasil. É uma espécie de apego à morbidade, é uma deformação imoral que justifica a eliminação dos, entre aspas, indesejáveis pelo capital, que se assemelha ao genocídio programado pelo Estado e alimentado na irracionalidade que apenas se multiplica, tanto quanto as fake news e o desejo da morte, mas sempre indiferentes aos pobres e negros. Esse necrofascismo, ele não é um conjunto propriamente articulado, como se fosse um anagrama ideológico, com plataformas políticas tecnicamente enfeixadas, como o Fátio, do fascismo italiano, em prol de uma construção ou condução do poder político. Esse fascismo é, antes de tudo, um amálgama de instrumentais para a tomada de poder. Não ter-se uma concepção engendrada acerca da transformação do mundo, porém, não implica em dizer que esse tipo de fascismo não tenha uma estrutura lógica. Se eu fosse insistir com vocês num conceito, eu digo se eu fosse, porque eu particularmente também estou insistindo nesse conceito, tentando reconstruí-lo, apesar de ser um esforço muito negativo e ruim. Mas se fosse insistir, diria que o nosso necrofascismo, sinteticamente, é uma construção histórica e conceitual, mas não é reduzido a um contexto histórico, como aquele italiano da década de 20, e que suporta amplas conotações, construções, reconstruções, de adaptações políticas, culturais, econômicas, sociais, e que apresentam como eixo definidor questões ou variações largamente vislumbradas no século XX e que são muito efetivas e marcantes no século XXI. Dentre esses muitos itens formuladores, eu destaquei alguns mais evidentes, visíveis, em que as manifestações, ora, têm uma predominância maior em um, ora em outro. Mas o que importa é que não são figurantes, são atuantes. E são estas, algumas, sem serem exclusivas ou excludentes de muitas outras. O nacionalismo, o racismo, a xenofobia, esta supremacia branca de o policial que pisa no pescoço de uma mulher negra. Como é que é isso? Uma mulher, uma senhora de 51 anos, tendo um policial branco pisando no seu pescoço, já imobilizada no chão. Que é isso? Mas também a homofobia, o machismo, o elitismo, o irracionalismo, o anti-intelectualismo, o militarismo, esse personalismo, essa mitologia, esse culto à personalidade, esse autoritarismo, esse querer fechar o Congresso e o STF. É o conservadorismo religioso, essa coisa misógina, horrorosa, que imagina na universidade pública apenas atos obscenos, né?
que prevê, que prescreve o uso de palmatória contra crianças, em escola, sobretudo em escola pública. É um negacionismo científico, é um revisionismo histórico. Há um certo hibridismo institucional ainda no Brasil, que se compõe da desconstrução dos aparelhos do Estado social, das políticas públicas, mas também cresce uma apropriação institucional absolutamente corrupta do próprio Estado por interesses privados, mesquinhos, de grupos hegemônicos de poder. Eu chamei isso, em outro momento, de corporativismo privatista, em que o Estado serve só você, aos amigos, ao grupo. No caso brasileiro, ainda é preciso verificar que se desmantela diuturnamente o poder público, esse privatismo. Essa é uma breve descrição. Há outros pontos que eu vou salientar em outros momentos. Mas é uma breve descrição do necrofascismo, em que nós somos feitos a nossa própria perfeição, desgraçadamente. Como diz Renato Russo e sua legião urbana, vamos comemorar como idiotas todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos, comemorar a água podre e todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas. Mas eu não sou assim. Você não é assim, acredito. Eu não sou triste. Eu não estou triste. Nem estou, ou seja, também não sou resiliente. Eu não sou um incidente. Eu sou resistente. Eu ouço uma música diferente. Bebo um pouco. Sofro como você, igualzinho. Sonho fora dessa caverna. Passeio, devaneio. Utopia é um querer, porque eu sou assim. Leio e escrevo. Há um pouco de dor, certamente, mas é a dor dos outros. Eu só não descrevo o meu amor, Nina, porque é um amor sem fim. Te amo.